Olá, para quem não me conhece, eu sou a Elka e vocês devem conhecer as minhas mãos e a minha voz. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou gravar todo aquele desafio. Eu fiz um desafio para mim mesma hoje, eu publiquei lá no Insta, né? No Insta, quem estiver vendo no Insta depois é aqui no Insta. E eu é o seguinte, teve gente que me perguntou, não entendeu o que significa isso, como, porque o desafio era transformar uma arte que eu tinha feito de forma digital, no modo digital, para transformar para o modo tradicional. Eu acho que me perguntaram porque eu trabalho nas duas formas, então não deu para entender, né? O que eu quis dizer é que eu queria que aquela arte, eu vou mostrar aqui, certo? Que foi feita digitalmente, fosse transformada no modo tradicional, da mesma forma como é. Por que é um desafio para mim isso, né? Que isso é que pode ter ficado estranho. Como é desafio para ela se ela faz já? É porque eu não costumo fazer sempre uma mesma coisa repetida. Eu não costumo imitar e nem costumo repetir, certo? Eu sempre altero alguma coisa. Eu gosto da criatividade, como eu falei já em lives. Eu gosto da criatividade e é uma coisa assim muito natural em mim. Eu simplesmente não tenho muito prazer em fazer uma coisa completamente igual. Até quando eu escrevo. Quando eu escrevo, às vezes eu vou escrever novamente, eu sempre mudo alguma coisa. É complicado eu fazer sempre do mesmo jeito, repetir uma coisa, certo? Eu sempre tenho que alterar algo. Então, além do que, né, é uma outra ferramenta. E sendo outra ferramenta, é desafiante você fazer 100% igual ao que é no digital. E mais dá, certo? Principalmente se você usa mais de uma ferramenta tradicional. Quando você usa mais de uma, você consegue juntar de uma forma que pode fazer igual uma fotografia. Eu conheço eu não me lembro muito do sobrenome dele, mas eu sei que é Marcelo. Eu acho que ele é italiano, não sei se ele é italiano, eu acho que ele mora na Itália mesmo, não sei. Sei que se for na Itália, Marcello, né? Eu sei que ele, não sei se é Beng, alguma coisa com B. Depois eu vejo direito e eu digo, certo? Mas ele faz trabalhos desses hiperrealista, como chamam, né? Como eu expliquei, não existe hiperrealista, existe realista, mas bem feito. Mas inventaram essa palavra, se inventaram e está dando certo, existe. Existe hiperrealista. Então, ele faz trabalhos com hiperrealismo belíssimos e fica realmente igual uma foto, certo? Igual uma fotografia. Então, é uma habilidade que ele adquiriu, mas quando ele é no modo tradicional, não é no digital. Mas quando ele faz, ele usa várias ferramentas tradicionais. Tipo, ele usa uma Copic com lápis de cor, sabe, ele mistura guache, eu não conheço todas, mas ele mistura. É mixed media que a gente chama, certo? Eu também gosto de fazer isso. Eu faço demais nas minhas artes tradicionais essa mistura. Mas eu faço assim, né? Não com a intenção de fazer ficar igual ao real. Como eu falei, eu gosto de usar a criatividade. E mesmo que eu faça algum trabalho com o real, ou pelo menos próximo do real, minha intenção não é 100% real, eu sempre tenho que colocar alguma coisa que não é do real, entende? Tipo, eu faço por exemplo, digamos que eu faço uma pérola, certo? Então aquela pérola tá super realista e tal. Peraí, só um minutinho. Digamos que eu faço uma pérola, certo? E a pérola sai super, hiper realista, sei lá, muito realista. Eu vou colocar alguma coisa de não real ali, porque eu acho que fica criativo, entendeu? Então, é isso. Então, assim, é desafiante para mim, primeiro porque é a primeira vez que eu vou fazer um trabalho meu do digital
para o tradicional. Depois, porque é desafiante, como eu falei, fazer uma coisa igual sem querer alterar. Mas eu vou querer fazer isso, e se alguém quiser me acompanhar, né, é só olhar o fundo que eu fiz e procurar fazer em qualquer line art, quem sabe até na line art do mês que eu entreguei nesse mês, um passarinho, né? Pode usar também o mesmo fundo, testar e fazer comigo, e quem sabe até vocês me mostrarem depois, me enviarem, ou postarem e me marcarem. Eu vou gostar muito e eu vou ter muito prazer em mostrar aqui também, mostrar em outras mídias, em outros lugares, a arte de vocês, certo? No Telegram, por exemplo, e no próprio Instagram, ou então fazer um vídeo só com as artes de vocês, usando a minha line art, né? Ou então o meu modelo de fundo que vocês imitaram, participaram do desafio de imitar aquele fundo, certo? Então o desafio não é somente transformar o digital no tradicional, é imitar o que está no digital, no modo tradicional, entendeu? E deixa eu ver mais o que eu gostaria de falar para vocês antes de começar, porque depois eu pretendo ficar direto só gravando o trabalho. Eu vou começar com a webcam, mas eu nem sei se eu vou continuar com a webcam. Talvez eu continue o trabalho na câmera, como eu fazia, porque a câmera dá para focar perto apenas, ela não dá para fazer lives. Como eu já falei em algum áudio, eu falei em um dos áudios lá no Instagram, que eu tinha tentado colocar a câmera como webcam, mas, embora eu tenha usado todas as configurações, não deu certo. E por isso que eu comprei essa webcam e eu estou testando hoje. E eu queria mesmo era testar diretamente no YouTube, numa live. Eu estou pretendendo fazer isso, quem sabe, essa semana mesmo. E talvez eu faça o seguinte, eu coloque a câmera filmando e faça a live no YouTube com a câmera, com a webcam, certo? E aí, de qualquer maneira, não vai atrapalhar a gravação, que vai ser depois posta no YouTube em Speed Paint, Timelapse, essas coisas, certo? E no IGTV depois, não vai atrapalhar. E eu vou estar testando e, sei lá, quem sabe até se der para conversar com vocês, porque eu vou estar usando a webcam. E aí eu vou estar com o notebook. Então vai ficar mais fácil, porque quando eu faço aquelas lives inesperadas, as lives da esperança que eu estou chamando agora, eu faço com o celular daquela forma e não dá, fica naquela posição, fica difícil para vocês verem o que eu estou fazendo, difícil para ler o que vocês estão escrevendo. Não dá para ler, certo? E agora pode ser que dê, só que não vai dar para ser no Instagram, vai ter que ser no YouTube mesmo, entendeu? Vai ter que ser no YouTube e vamos ver, eu estou fazendo os testes e vou aprimorando para que um dia as coisas aconteçam de uma forma muito melhor. E, sei lá, eu posso oferecer muita coisa para a comunidade, r.lineart. Falando nisso, amanhã já é dia de até o final de domingo eu entrego os e-mails, né, com conteúdo e a repetição da line art do mês, né, a repetição da entrega da line art do mês. Então, eu demorei um pouco mais, porque eu estou esperando que alguém entre mais, porque eu estou oferecendo mais uma coisa que é aqueles floquinhos, certo? Aqueles floquinhos que eu criei e eu mostrei num vídeo, numa captura de tela. Eu acho que eu coloquei no YouTube e coloquei no GTV, foi isso. Foi. Então deve estar aqui no YouTube, para quem estiver assistindo no YouTube, e aqui no Instagram, para quem estiver assistindo no Instagram. Então, assim, aqueles floquinhos, eu mostrei só um, né? E assim, vocês vão usar da maneira como vocês quiserem, mas de forma é uso pessoal. Eu vou frisar isso, é uso pessoal, porque
uso comercial, ele exige como é que diz, termos de uso específicos para arte licença, né, licenciamento de arte, certo? É a forma que a gente, é a sobrevivência ou a vida, né, do artista. Ele tem, se ele oferece algo para uso comercial, tem que ser de uma forma específica, com uns termos mais exigentes, certo? Então, isso que eu estou oferecendo, tudo que eu ofereço a vocês por e-mail, pelo cadastro, aos cadastrados, né, é de uso pessoal. Já aviso que não é para vocês usarem comercialmente, tipo vender, tipo colocar em camisa e vender, colocar, não, certo? Para vocês podem colocar numa camisa, eu permito isso, mas é uso pessoal, é a sua camisa, certo? É uma camisa que você vai presentear a alguém. Eu não me importo que vocês usem os meus freebies, né? As minhas ofertas, né? As coisas que eu ofereço gratuitamente, certo? E eu não me importo que vocês usem de forma pessoal, como um presente para alguém, né? Assim, mas sempre de uso pessoal, entende? É diferente, vocês não vão ganhar dinheiro com isso, entendeu? Ganhar dinheiro com isso, eu vou oferecer algum dia na minha loja, eu já tenho uma loja virtual que eu vendo as minhas artes, e vou colocar as minhas line arts, eu estou até estou com uns projetos que eu já mostrei no Instagram, eu mostrei aqui também no YouTube, se eu não me engano, eu mostrei umas filmagens assim, inclusive de um caderninho de colorir que eu estou criando. Então eu vou colocar line arts, eu vou já colocar algumas line arts na loja, certo? E esse projeto eu vou continuar, esse do caderninho, e tem outros ainda pela frente, inclusive de livros infantis para colorir, com a historinha. Tem a historinha e tem a historinha, as line arts que vão junto do livro e para a criança pintar, né? E pode ser também para o adulto, porque eu penso em fazer de uma forma mais geral. Isso aí é uma coisa que eu vou pensar depois. E curtir da mesma forma que as crianças, embora a historinha vá ser infantil, entendeu? Mas isso é uma coisa para mais para frente. Eu tenho outros projetos de line art para fazer, então não é para agora. Eu apenas comentei, porque aqui a gente está tendo uma conversa, né? Uma conversa com a comunidade. Então, eu quis falar, eu quis antecipar isso, certo? Mas o que é que eu estava falando, né? Onde foi que eu parei? Antes de falar dessa... Sim. Então, eu pretendo também colocar produtos comerciais. Aliás, eu já tenho produtos comerciais. Eu tenho art lettering para vender na minha loja, que é comercial. Eu vendo pacote. Eu vendo pacote comercial, certo? E tem os termos de uso. Então, eu já faço isso com art lettering, então eu vou fazer também com line arts, certo? Mas vão ter os termos, e se alguém tiver realmente interessado em ganhar dinheiro com as minhas line arts, vão ter oportunidade para isso. Mas vão ter que ler os termos, é coisa simples, não é coisa muito difícil não. Eu já trabalhei demais com esses termos comerciais, porque como eu já falei também em áudio, eu fui designer internacional durante anos e eu tinha lá fora, os termos são bem mais bem mais exigente a coisa, certo? E é bem levada mais a sério do que aqui, assim. Porque aqui a gente vê que a dificuldade é maior, então a gente maneira um pouco nos termos, certo? Pelo menos eu pretendo maneirar um pouco nos termos do que era lá, porque lá, como é tudo mais fácil, pelo menos era na época, né? Os termos poderiam ser, eu poderia exigir mais, certo? A gente seguia o mercado de uma forma íntegra,
certo? Com integridade, isso é imprescindível. As minhas colegas todas tinham integridade, então é o meio onde eu convivo, sempre busco conviver, certo? E essa comunidade que eu estou formando também tem que estar nesse nível de comprometimento, de ideia, certo? De integridade, honestidade, sem jeitinho brasileiro. É muito importante, porque, inclusive no meu outro canal, é o Canal Rede, o assunto é a expansão da consciência. Então, para mim, isso é importante, certo? É importante que tudo seja, que todos ganhem, que seja um ganho. É importante que todos ganhem, que seja um ganho coletivo, além do individual, certo? Então, como eu sou muito ligada na expansão da consciência, uma das coisas que eu estava propondo na comunidade é a terapia, né? É você usar a arte como terapia também, certo? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas para quem não ouviu ainda, o bem-estar, né? O bem-estar que você sente quando você cria, quando você usa a criatividade e quando você vê o belo no resultado, ou até mesmo pela própria meditação ativa. Eu não quero tirar a importância da meditação. Eu estou com a garganta ruim agora. Da meditação tradicional, onde você simplesmente para. Você não faz nada, simplesmente para, certo? E a partir daí você começa a observar os pensamentos, certo? Na meditação ativa é diferente, você observa o que você está fazendo. É lógico que vão surgir pensamentos e tudo, mas no final das contas, a concentração vai estar no que você está fazendo. Mas entenda que com isso ocorre uma mudança, uma neuroplastia, certo? Ocorre uma neuroplastia com o tempo de prática que você faça, certo? Mas independentemente dessa questão da meditação ativa, independentemente disso, a minha proposta principal é o bem-estar que a própria arte em si ela causa. A arte, ela causa sensações nas pessoas. Mesmo naquela só que aprecia, certo? Mesmo na pessoa que aprecia. Acho que eu vou ter que parar para melhorar um pouco a minha garganta. Mas aquela que pratica, o artista, certo? Aquele que faz arte, que cria arte, ele tem muito ganho, não somente no autoconhecimento, ele observa aquilo que ele está fazendo e às vezes faz automaticamente muitas coisas. A gente vai criando. Às vezes eu tenho uma ideia de uma arte e quando eu vejo já estou fazendo outra. Já não é do jeito que eu estava pensando, porque eu entro nesse estado, certo? E nesse estado eu começo a captar coisas diretamente da minha alma, já deixa de ser mental. Entende? O que eu planejei, que é uma coisa mental, começa a ficar em segundo plano. Entende? Então, de certa forma, isso eu chamo de meditação ativa também. Porque você começa a entrar em contato com a sua alma. E você começa a receber tudo que está lá de criatividade, tudo que tem até com a conexão que existe entre todos nós. Que esse é um assunto do El Canal Rede, do meu outro canal, da expansão da consciência, mas que pode ser usado aqui também, nesse assunto aqui, para que vocês entendam a importância da meditação ativa através de colorir line arts, certo? Porque muitas vezes você começa com uma ideia de coloração e se você observar bem, vai acontecer coisas muito melhores. Vão começar a surgir ideias que você não tinha planejado antes. Isso porque você está em estado meditativo, ativo. Entendem? Que é diferente daquele outro estado
meditativo tradicional, em que você fica só observando os pensamentos. Esse assunto não era para estar falando aqui, certo? Mas como vocês estão aqui me conhecendo, vocês são da comunidade e tem que haver ressonância entre nós, certo? Que eu estou formando essa comunidade e é uma comunidade ressonante, é isso que eu pretendo. Então, conhecer esse meu lado é uma coisa que eu acho até válida, certo? Então, o que acontece, inclusive nas minhas artes, né, como eu falei, eu começo de um jeito, termino de outro, é por conta dessa conexão. Então, eu já cheguei em estados meditativos disso, certo? De perceber muitas coisas, mas não é da forma como outras pessoas falam. Por isso que é porque a meditação também tem a parte da singularidade, né? Da alma singular, daquela personalidade, assim, que está ligada àquela personalidade, daquele ego, certo? Que precisa, inclusive, ser transcendido através dessas práticas meditativas e tal, para encontrar essa alma e as conexões, expandindo, encontrando as conexões, percebendo que muitas coisas que a gente recebe na hora que a gente está atuando nos afazeres, vem de outras singularidades, de outras almas singulares, certo? E o resto eu não vou explicar, porque isso pertence a outro canal. Quem se interessar, o outro canal está lá, é o Canarrede, certo? Aqui eu só estou apenas mostrando que em estado meditativo nós entramos em contatos mais profundos e nós podemos captar coisas muito interessantes para os nossos trabalhos artísticos, para o colorido da line art e com certeza vai causar a minha proposta daqui desse canal, daqui desse Insta, né, também para essa comunidade aqui de line arts, certo? A proposta do bem-estar enquanto nós colorimos e a percepção desse bem-estar. É isso que a meditação ativa, é a percepção. Então você percebe, você foca no que você faz e no que você sente, nas transformações que vão acontecendo no seu trabalho. Você começa a perceber, você começa a sentir, certo? E também você começa a... Só um minuto, a garganta. E você começa a perceber também o seu bem-estar. Sabe por que eu falo isso? Que coisa mais estranha falar em percepção de bem-estar. Percepção de bem-estar. Estou vendo que esse vídeo vai ficar mais longo. Eu vou ter que fazer em várias partes. De qualquer maneira ia ficar longo porque eu não vou fazer assim, não vai ser rápida esse colorido, né? Eu ia fazer um speed paint, como eu falei, mas mesmo assim vai uma pintura em velocidade, né? Mas mesmo assim e vai ficar longo por conta dessa minha conversa. Mas tudo bem, isso que eu estou falando é para a gente se conhecer e eu preciso entrar nisso agora, certo? Nessa questão. Eu estou pensando em outra coisa aqui, peraí, gente. Deixa eu me concentrar aqui de novo. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É porque é justamente isso. Eu tenho uma mente ativa e por isso é importante quem tem essa mente ativa, a meditação. É muito importante, certo? E eu estou tentando me lembrar agora onde foi que eu parei antes de dar essa explicação do que está ficando longo o vídeo. Eu estava falando da proposta para a comunidade aqui, que era o bem-estar, né? E da percepção do bem-estar, não somente o bem-estar. Porque existem muitas formas de bem-estar, mas essa daqui que eu estou propondo é um bem-estar percebido, certo? E como é isso, né? Por que é importante? É isso onde eu queria entrar. Por que é importante a gente perceber o bem-estar? Como assim, Elka? Né? Isso que eu comecei assim. Como assim, Elka? Se a pessoa está se sentindo bem-estar, ela sabe. Sim, mas
Se você observar, pode não acontecer com você, mas observe pessoas ao seu redor. Não percebe a sensação. Ela só vive aquilo ali e passa para fazer outra coisa. E faz outra coisa, e faz no automático, fica no automático, tem a sensação no automático, mas não aprecia. E muitas vezes, algumas pessoas em específico, acaba frisando muito no negativo. Por exemplo, ela tem a sensação de bem-estar, mas daqui a pouco entra em conflito com alguma pessoa, ou tem alguma tristeza. Essa pessoa, muitas vezes, nem vai se lembrar do bem-estar que teve. Sabe por quê? Porque ficou... não foi apreciado aquele momento e guardado de uma forma, como é que eu posso dizer, protegida, de uma forma... Eu quero encontrar palavras melhores para fazer entender. Mas observa você mesmo, talvez você mesmo vai entender isso que eu estou querendo dizer. Que quando a gente sente os prazeres normais da vida, às vezes os delicados, eles passam despercebidos. Eles não ficam na memória, às vezes fica de uma forma muito inconsciente, é isso que eu quero dizer. Fica de uma forma muito inconsciente. Às vezes, você só se lembra, eu senti aquele cheiro, me lembrou tal coisa, né? Porque ficou no inconsciente, ficou gravado. Mas você pode ter uma forma de ter isso gravado para você, de forma a você usar sempre que precisar. Como se fosse uma chave para sair do sofrimento, para sair do problema, para entrar numa vibração melhor, certo? Então enquanto você está colorindo, você começa a observar, primeiro vai acontecer a neuroplastia, que eu falei, com o tempo vai acontecer. Aquele prazer constante acaba transformando você, começa a ser um hábito em você, começa a ser parte de você, porque fisicamente, na parte, né, nos seus neurônios, já está gravado, né, certo? Toda aquela sensação de bem-estar, no natural, por conta da prática, você está entendendo? Mas se você já começar a observar desde já, essa neuroplastia, além de acontecer mais rapidamente, você já vai poder utilizar como uma chave para você em algum momento. Isso. Essa sensação que você está tendo, porque você conseguiu olhar para aquilo de uma forma consciente. Então, não ficou gravado somente no inconsciente. Ficou gravado aqui como a gente... Quando você, por exemplo, quando você estuda alguma coisa, o que é que acontece? Fica gravado bem, aquilo fica gravado de uma forma bem percebida. Você sabe que consegue transmitir aquilo, você sabe que tem aquilo, né? Uma coisa que está inconsciente, não. Uma coisa que você grava inconscientemente, não é uma coisa que simplesmente você sabe que tem. Então você não pode usar como uma chave, né? Porque você não sabe nem que tem aquilo ali, certo? Então quando você começar a praticar... Bom, eu estou fazendo para quem está interessado nisso, certo? Porque isso é uma coisa que é uma proposta para a comunidade. Porque eu acho importante isso, não somente... porque ficaria para mim... como é que eu posso dizer? Ficaria incompleto para mim se eu simplesmente frisasse no comércio de line arts, entende? Então, tem que haver mais coisas aí, certo? Então, uma forma que também tem muito a ver com o meu estilo, até mesmo porque, como eu falei do outro canal, é essa questão que eu estou explicando agora. A importância da percepção. A importância da percepção. Sim, voltando. A importância da percepção do seu bem-estar. Porque o seu bem-estar já vai existir. E como eu já falei, é inevitável a transformação. Todo esse trabalho, toda essa brincadeira, toda essa diversão com line arts, né, de colorir line arts e tal. Aí a pessoa, eu não estou interessada
A pessoa pode dizer, eu não estou interessada em terapia, eu não estou interessada em meditação, eu não estou interessada em mudança interior, eu não estou interessada em nada disso, só quero pintar, porque eu gosto. Não tem importância. Porque como eu falei para os cadastrados lá, eu falei em e-mail, se eu não me engano eu falei em e-mail isso aí. É inevitável, mesmo para as pessoas que não estão interessadas, não estão interessadas nesse tipo de desenvolvimento interior, desenvolvimento, certo? Desse tipo de expansão, mesmo que a pessoa não esteja interessada, vai acontecer, é inevitável. Porque acontece inconscientemente. Você está ali, você está praticando uma coisa que você gosta. Você está sentindo prazer naquilo ali que você faz. Assim, naturalmente vão acontecer alterações cerebrais, né? E essas alterações internas também, diretamente com a alma, assim, diretamente ligada à alma. A sua aproximação da sua personalidade com a sua parte interna. Eu prefiro falar assim porque aqui eu não quero entrar em coisas muito difíceis. Fica para outro canal quem se interessar, certo? Eu vou falar de uma forma mais resumida isso aí, aqui. Então, mesmo que a pessoa não queira, inconscientemente já acontece, as coisas já vão acontecendo naturalmente. Elas começam a ficar mais calmas, elas começam a conseguir focar mais. Eu já vi depoimentos de pessoas falando isso que eu estou falando, certo? Dizendo que elas sentem quando elas com o hábito de colorir line art, certo? Peraí, só um minutinho. Então elas falam, elas comentam e elas dizem, ocorre muitas mudanças. E ocorre isso que eu falei, todas as que acontecem naturalmente, certo? Então é inevitável, mesmo que a pessoa não se interesse, se ela pratica, ela vai obter. Eu estou entrando em muito mais coisas, né? Assim, porque eu estou entrando na questão do aprendizado, da arte tradicional, pelo meu tradicional e pelo meu digital. Eu estou entrando em uma série de coisas que eu quero que faça parte da nossa vida aqui, da nossa convivência na comunidade. Eu quero muitas coisas para o futuro, eu tenho muitos planos para a comunidade, mas eu inicio com essa proposta de bem-estar, porque isso já vai transformar, isso já vai desenvolver vocês como seres humanos, certo? E vocês vão ser mais felizes com isso. Então, isso em si já é grande coisa. Só que eu não pretendo só isso. Eu pretendo muito mais. Eu pretendo muito mais. Então, isso fica para depois, não tem importância, certo? Foi muito difícil, eu já falei isso também. Foi muito, mas como eu estou aqui repetindo algumas coisas, eu vou repetir mesmo. Foi muito difícil eu escolher essa profissão, porque eu tinha várias escolhas que eu queria, que eu gostava, porque eu tenho muitos gostos. Eu gosto de muita coisa e a versatilidade às vezes complica um pouco na hora da gente escolher. Mas existe essa questão da alma e a gente às vezes tem que tomar uma decisão, senão a gente não sai do canto, a gente fica naquela de faz uma coisa, faz outra e não foca em nada, certo? Então, foi difícil eu ter que excluir algumas coisas que eu gostava para poder me dedicar à comunidade de line arts, certo? Mas eu acho que eu fiz a escolha certa, porque tem um leque de coisas, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer nessa comunidade de line arts. Mas para começar, é dessa forma como eu estou começando, certo? E eu estou ficando muito contente, muito feliz. Eu mesma já estou tendo bons resultados, apesar de estar apenas iniciando, tem um pouquinho só, tem pouquíssimos membros ainda cadastrados, e inclusive estão cadastrados somente no e-mail e ainda não aceitaram o convite do Telegram. E eu tenho também um grupo do Facebook também, eu sempre coloco lá a entrada, né, o link para esses grupos. E vai estar aqui também quem está vendo no YouTube, vai estar aqui no YouTube. Eu sempre deixo também um link para o Telegram e para o grupo do Facebook, certo? Para poder a gente agitar um pouco mais
E eu não fiz, eu não, no Telegram, eu não criei um canal, eu criei um grupo justamente para a interação, certo? Porque eu quero ver a interação entre os membros e a gente trocar figurinhas. E assim, eu quero observar mais de perto o resultado de vocês. Eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar o crescimento de vocês tanto nas artes, né, nessa função de colorista, né, que uns estão por isso, uns estão entrando na comunidade pelo ato de colorir, pela função de colorista, né? Entende? Não é pela terapia, não é pela meditação, não é pelo desenvolvimento pessoal, não é por isso. Se bem que se você desenvolve a sua maneira de colorir, isso é um desenvolvimento pessoal. Mas eu digo assim, a pessoa não está indo com essa intenção, não está pensando nisso, digamos assim. Acontece, inevitavelmente, como eu falei, mas ela não está pensando nisso. Então, para essas pessoas também, eu estou oferecendo conteúdo, né, e oferecendo brindes, certo? Está sendo de uma forma geral, porque eu sei, e é o que eu pretendo, que seja uma comunidade de line art de uma forma mais completa, certo? Mas eu sei que, assim, para mim, em questões pessoais, de profissão, digamos assim, porque a gente tem que ter a nossa profissão, o nosso desenvolvimento profissional também faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Eu tenho que ter para algumas coisas que eu vou fazer, por exemplo, para questões de marketing, né, que a gente não escapa dessa necessidade, né, porque senão a gente não é visto. Muitas pessoas que estão procurando o que a gente tem a oferecer não chega até nós e a gente não chega até essas pessoas. Então, o marketing é importante. Então, por questões de marketing, às vezes eu posso querer focar em um ponto só e depois passar para outro, e para outro, e para outro. Mas aqui, entre nós na comunidade, a gente já pode ser versátil como eu gosto de ser, certo? Inclusive esse desafio que eu me propus tem muito a ver com essa minha versatilidade, né? Então, eu acho que tá bom, né? Depois, se a gente quiser conversar mais, falar mais coisas, comentem, vamos começar a interação, porque eu quero ver essa comunidade crescer e eu quero ver essa comunidade sentindo felicidade, bem-estar, né? Sentindo bem-estar, e essa interação faz parte, viu? Então, como eu digo também sempre, um abraço fraterno, bem carinhoso, e até o próximo vídeo. E vamos aí continuar, né, com a atividade que agora vocês vão ver só as minhas mãozinhas. Tchau!